O Agenda Judiciária está de volta e você fica agora com o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre o Juizado da Infância e Juventude. Aqui nos estúdios eu recebo o Dr. André Reis Lacerda, que está respondendo para esse juizado nas questões que diz respeito ao ato infracional. Não é isso, doutor? É isso. Nós tivemos a grata surpresa de receber um convite da doutora Maria Socorro, que foi convidada para assumir a corregedoria, né, juntamente com o desembargador Gilberto e com a autorização do nosso presidente do tribunal, o desembargador Leobino. E uma área muito sensível para o tribunal, uma prioridade absoluta que a gente tem que ter um cuidado especial. E por conta de eu já trabalhar com a doutora Socorro na Escola da Magistratura, coordenando pós-graduações na área da infância e trabalhar na infância e juventude em Goianésia há um certo tempo, ela nos chamou porque essa área tem que ser prioritária para a gente, né? Tem que ser uma área que a gente realmente tem que trabalhar com afinco para vencer um grande desafio, que é a infância e juventude. Doutor, qual que é o desafio de um juizado como esse? Bem, primeiro, o desafio é da peculiaridade dos próprios casos, né? A gente está tratando de jovens que, por mais que muitos estejam aí embrenhados já no mundo do crime, existe um misto dos jovens que estão cometendo ato infracional ou que estão sendo até vítimas, né? E a gente tem que estar nesse meio termo protegendo os que são vítimas e dando a devida responsabilização para aqueles que estão cometendo ato infracional. E tem várias peculiaridades do próprio ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, além da gente contar com uma estrutura às vezes deficiente, né? Na parte judicial, a gente cada vez mais recebe um apoio do tribunal, isso vem crescendo, é uma necessidade, né? Hoje o prédio do juizado cresceu, tem uma estrutura multidisciplinar, nós temos a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, assistentes sociais, psicólogos, mas a quantidade de menores ou adolescentes envolvidos é cada vez maior. Haja vista, por exemplo, há muito pouco tempo atrás, eram feitas de 3 a 4 audiências de ato infracional por dia. Hoje, há dias, numa tarde, tem que ser feitas 15, 19 audiências num limite, né? Então, chega uma questão de uma questão até absurda, né? Que a polícia está trabalhando no seu limite, a delegacia da infância e juventude trabalha no seu limite e lá no judiciário também. E a gente tem que ter estratégias, né? A gente tem que pensar mecanismos, pensar formas para que não só haja internação, mas as medidas de meio aberto, as medidas de fiscalização, colocar esses jovens para estudar durante e após também a saída e arrumar um trabalho, um serviço profissionalizante para tirá-los do mundo do crime. Doutor, essa é uma questão que chama muito a atenção do público. Como é que está a situação dos centros de internação para esses menores? Goiás recentemente veio a se comprometer mais efetivamente com o TAC, um termo de ajuste de conduta que foi firmado entre o Ministério Público e o Estado de Goiás, que isso é responsabilidade estatal, né, de cuidar do centro de internação, e isso fica a cargo mais propriamente da Secretaria de Estado da Cidadania e Trabalho, né? Agora, a gente vai levando na medida do possível e está havendo agora uma construção de novas unidades. A gente espera que em breve as licitações, né, terminem essas reformas, né, terminem essas construções para ter mais vagas, que é um grande gargalo que todos os juízes da infância passam por isso, né? A gente recebe muita reclamação porque existe um senso, um mito de que os adolescentes não são punidos, e são, né? Existe uma diminuição no tempo de internação, porque acredita-se que ele pode sair do mundo do crime se isso não for incentivado, mas ao mesmo tempo, nas medidas mais graves, eles têm que ser internados sim e têm que ficar um tempo suficiente para diminuir a impunidade. Mas sem vagas, não tem como o judiciário fazer o seu trabalho. Hoje, como que está a situação dessas vagas nos centros? Então, na média, centros que deveriam ter no máximo 50 adolescentes estão com a capacidade mais que esgotada, com 100, 102, 105 adolescentes. Isso gera até um risco, não só para a sociedade, mas também para todos os funcionários que trabalham ali. Eles precisam ter uma estrutura maior para cuidar dos mesmos, né? E que a gente costuma colocar, se você tem um adolescente numa condição precária
dentro do centro de internação, em que tem uma superlotação, a gente está podendo incentivar rebeliões, revoltas e outras situações. E se a gente tem um ambiente adequado, que a gente consegue colocar uma profissionalização, que a gente consegue colocar uma medida de meio aberto antes da internação ou depois que ele sai de lá, para ter uma progressividade, para ele voltar para o convívio social, a gente melhora em muito os índices de dificuldade de reincidência. A gente tira o adolescente do mundo da criminalidade. É isso que é a intenção da justiça. Doutor, mas o judiciário ele não consegue trabalhar sozinho sem fazer algumas parcerias. Para isso foi criado a Rede de Proteção à Juventude. Como que tem funcionado essa rede? Então, essa rede ela já é preconizada pelo próprio ECA, né? O Estatuto prevê essa necessidade desse trabalho interdisciplinar, mas ao mesmo tempo em Goiás nós temos um fórum permanente de discussão das questões da infância e juventude e também uma coordenação estadual e de Goiânia também sobre a infância e juventude, em que o juizado de Goiânia tem cadeira cativa. Essas discussões são feitas bimestralmente, há a participação de vários juízes, vários promotores, representantes da Corregedoria, né, representantes da própria do Ministério Público, da Secretaria de Cidadania e Estado e muito recentemente convidamos até a Secretaria de Segurança Pública para participar, porque a gente tem que ter essas ações integradas. Não adianta o juiz dar uma canetada e o Estado não ter condições de cumprir, a gente tem que ter meios factíveis para que isso realmente funcione. Fora do Brasil, existe essa questão da maioridade penal. E o senhor recentemente esteve participando de um congresso internacional. Eu queria que o senhor fizesse meio que um comparativo. Como é que está essa relação Brasil e mundo? Em vários países, né, a questão da maioridade penal, ela aqui no Brasil é até um tabu que a gente discute isso e recentemente uma proposta de emenda constitucional foi levada a efeito, mas não chegou a passar, né, foi uma discussão muito grande. A gente tem que discutir, a gente não pode fazer uma discussão dissociada do contexto da realidade social. Se você pegar um país como a própria Inglaterra e outros países lá do Reino Unido, a maioridade penal em alguns é de 10 anos e outros de 12 anos. Mas não adianta simplesmente a gente reduzir essa maioridade aqui no Brasil sem ter uma estrutura de acompanhamento, porque diferentemente lá, essa criança ou adolescente, ele tem uma estrutura profissionalizante, tem uma escola, tem um amparo familiar, tem uma creche, tem uma assistência social, e você simplesmente transferir para a lei essa responsabilidade, você está colocando os menores na cadeia e nós estamos progressivamente reduzindo a maioridade. Então, se a gente reduzisse para 16 anos aqui no Brasil, muito possivelmente, em breve, estariam sendo cooptados para o crime os menores de 14, de 13 e assim por vai. E a gente tem que tratar antes, né, de forma preventiva e entender quais são as causas dessa criminalidade para atacar as duas frentes. E essa discussão ela não pode ser feita de forma assodada, de forma superficial, porque senão depois nós vamos ter só um problema a mais para lidar. Seria uma questão cultural? É uma questão cultural, assim como a gente está discutindo hoje em dia a questão da corrupção. Nós estamos vendo aí a Lava Jato e outras ações atacando muitos grandes empresários, grandes políticos, mas isso tem que passar também em vários âmbitos da própria sociedade. Um político, ele representa a nossa própria sociedade. E, da mesma forma, a gente tem que ter um tratamento diferenciado e nós temos que ter um olhar mais diferenciado para a nossa criança e adolescente. A gente não pode deixar eles abandonados, como pivetes, muitos chamam, nos sinaleiros, né, usando drogas. A droga é uma questão endêmica hoje em dia, que necessariamente, se ele não tiver aonde ter um sustento, muito dificilmente ele vai conseguir sair desse mundo do crime, se ele precisar sustentar o vício. Então a gente tem que atacar as duas frentes ao mesmo tempo, senão nós vamos estar sempre evitando e jogando mais um problema para frente. Recentemente o Judiciário fez algumas mudanças, o Tribunal de Justiça fez algumas adaptações lá no Juizado da Infância e Juventude. Mudanças organizacionais, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que foi alterado no juizado. O doutor Wilson Dias, né, nosso diretor do Foro de Goiânia, juntamente com o presidente Leobino, estiveram semana passada na sede do juizado e já inauguraram a mini reforma que foi feita, que foi uma reforma mais estrutural, como você disse, e uma reforma organizacional que vai melhorar em muito a nossa atividade fim, né? Porque antes os processos cíveis e de natureza de ato infracional, né, eles eram todos misturados.
era uma escrivaninha só, um escrivão só para cuidar de tudo com menos funcionários. Agora, com a divisão, com a estruturação, com um ambiente próprio para cada um protocolo próprio para cada um, vai facilitar muito o trabalho de todo mundo que está lá. E já foi anunciado também, o próprio presidente anunciou, que muito em breve vai ser feita uma reforma muito mais ampla, muito mais estrutural para abarcar todo o prédio, e a gente crê também que a trazida do processo digital, né, a retirada dos papéis de lá, vai dar mais agilidade também. Mas a gente nunca pode esquecer que essa parte da infância e juventude, ela precisa realmente desse olhar diferenciado, com material humano especializado para a área, que depois a sociedade toda vai ser beneficiada. Tá certo, obrigado pela participação do senhor, doutor. O Justiça em Foco de hoje recebeu o juiz André Reis Lacerda, que está respondendo pelo Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. Confira a agenda de eventos do TJGO para os próximos dias. O projeto Acelerar Previdenciário estará na próxima semana nas cidades de Ipameri e Acreúna. As audiências vão acontecer na terça-feira, dia 5 de julho, e quarta-feira, dia 6. A previsão da equipe é de que sejam realizadas 200 audiências nas duas cidades. A Escola Judicial e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás promovem na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, uma palestra para magistrados, servidores e cartorários. O evento tem como tema o autoconhecimento e o Eneagrama influenciando seus relacionamentos pessoais e profissionais. O evento será às 2 horas da tarde no auditório do 2º Tribunal do Júri de Goiânia. Nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere. Campanha Justiça pela Paz em Casa é fortalecida com mais um apoio institucional. Voltamos já.